Nós vamos falar agora um pouquinho, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12, Gênesis 12, enquanto você abre a sua Bíblia, gostei do que o João Marcos falou, enquanto você desbloqueia a sua Bíblia em Gênesis 12, eu queria falar para você sobre a maior ou pior mentira que você já ouviu falar sobre salvação. Nós estamos aqui na época da fake news, não é? E é fake news para tudo quanto é lado, meu WhatsApp nem sabe mais quem é quem, eu só sei que é fake news toda hora, e aí você abre no noticiário fake news, e todo mundo só fala disso. Eu vou falar para você a pior fake news que alguém pode falar sobre salvação. Tem muitas. Tem gente que fala que salvação é aquilo que você faz, que você pode fazer alguma coisa para ser salvo. Isso é mentira, não é verdade, porque quando você abre a Bíblia, salvação é um presente que você recebe deste relacionamento que você tem com Deus. Há algum tempo atrás, se falava também que para você ser salvo, algum homem, algum líder religioso precisava interceder por você. E aí você então trazia os seus pecados, e aí você colocava então isso nas mãos desse líder, e ele falava palavras bonitas, e você pagava uma indulgência, e você fazia lá não sei quantas orações ou rezas, e aí você recebia a salvação. Tem muita gente que acha a primeira notícia, a primeira fake news, sobre você poder fazer alguma coisa para se salvar, exatamente por essa cultura que nós temos e nós recebemos. Mas sabe qual é a pior fake news sobre salvação? É ruim, porque às vezes ela não é identificada. É quando você ouve esta seguinte frase: olha, não se importa comigo, porque a salvação é individual. Já ouviu isso? Salvação é individual. Amigos, deixa eu mostrar uma coisa antes, tá bom? De continuar. Eu não estou dizendo que a sua escolha de ser salvo não é só sua. É só você que pode decidir isso ao lado de Jesus. Eu também não estou dizendo que Deus não está falando diretamente para você agora. É com você que Deus está falando. Ele conversa diretamente, ele conversa individualmente. Nós temos um relacionamento íntimo, só eu com Deus. Eu falo para Jesus o que eu estou passando em minha vida. Agora, a nossa salvação, a jornada da nossa salvação não é sozinha, individual, não é particular. Sabe por quê? Porque Deus fez isso dessa maneira. Eu pedi para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12. Gênesis tem o chamado de um homem. Deus promete para ele que o nome dele seria grande, e eu vou explicar para você o porquê Deus fez isso, mas eu queria ler apenas um verso deste texto, e fica de tarefa de casa depois aí, lá depois das 7 horas, 8 horas do domingo, para você ler o resto. Gênesis capítulo 12, verso 3, a Bíblia diz assim para Abraão, no chamado de Abraão: Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus está chamando Abraão para uma obra que ele tem que fazer. Deus promete: Abraão, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Alguns capítulos depois, ele fala exatamente essas palavras, para um homem que já era velho e a sua mulher era estéril, porque a promessa da longevidade do nome de Abraão, não está contida no poder da obra dele, mas está contida naquilo que Deus faria através da família dele. Queridos amigos, a maneira que Deus se expressa, a maneira que Deus expressa salvação, sempre é em conjunto, e o menor conjunto que nós temos, se chama família. Deus sempre agiu dessa maneira. Vou te provar agora, e eu vou mostrar a maneira que Deus agia, e como o inimigo agia para desfazer tudo. Você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26, nós temos um Deus que fala assim: olha, eu quero fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança. E aí depois Deus continua falando que Deus fez o homem, e aí ele fez homem e mulher.
Parece uma confusão? Me permita fazer uma versãozinha atualizada. Deus fala o seguinte: olha, nós vamos fazer a humanidade a nossa imagem e semelhança, e à medida que nós fazemos a humanidade, ela vai se repartir entre homem e mulher. E aí ele continua falando, Gênesis capítulo 2, a Bíblia fala o seguinte: e o homem vai sair da casa dos seus pais, e a mulher vai sair da casa dos seus pais, e eles vão se unir, e ali eles serão uma só carne. Sabe o que significa isso? Que a única maneira de nós sermos verdadeiramente a expressão da imagem de Deus nesse mundo é através da sua família. Eu sozinho não sou a expressão absoluta da imagem de Deus, não sou. Ah, pastor, mas o senhor é tão bonito. Obrigado. Mas eu sozinho não sou. Olha só como Deus é bom, e olha como a gente consegue entender a maneira que Ele age para se mostrar para os outros, e a maneira que Ele age para salvar todo mundo. Deus é e interessante, recentemente eu estava com a minha esposa, e meu filho de 4 anos, minha esposa chegou para mim e falou: o João quer conversar com você. O que foi? O que aconteceu? Ele quer perguntar sobre a Trindade. E ele veio perguntar sobre a Trindade. Pai, mas espera aí, é 3 ou é 1? Falei: meu filho, eu perguntei isso acho que com 14, você já está perguntando com 4? Como que eu vou entender um Deus que é um só e é 3? Aí eu usei a imagem que Deus escolheu. Falo: filho, o papai não é uma pessoa? Sim. A mamãe não é? Sim. Você e a Amandinha não são outros? Sim. Quando nós estamos juntos, nós somos uma família, nós somos os Nascimento. E ele fez assim: entendi, papai. Nós só somos a imagem de Deus através da nossa família. Sabe o que o inimigo faz? Já que é assim, eu preciso acabar com a imagem de Deus, e eu coloco então várias coisas para perverter, não há palavra melhor, para desfazer do plano original de Deus. E aí se levanta a gente e fala o seguinte: não, olha, o corpo é meu, a vontade é minha, eu faço dele o que eu quiser, e eu uso ele como eu quiser, e se eu quiser ter vários parceiros sexuais, eu vou fazer, porque o corpo é meu. Eu vou casar agora, e isso eu ouvi de uma amiga nossa. Eu estudava, além de teologia, eu fiz pedagogia. Aí numa das noites, conversando no meio daquelas 450 mil mulheres, eram só 50, mas do jeito que elas falavam era desse jeito mesmo. Uma amiga levantou e falou o seguinte: olha, é o seguinte, eu estou apaixonada por esse cara, eu vou casar com ele. É mesmo? É. Aí eu perguntei: mas você nem conhece ele, e se não der certo? Não der certo? Ah, separa. Ele é tão essencial para mim como namorado, mas quando ele se tornar meu marido, tanto faz, tanto faz. Satanás cria perversões do plano de Deus, para que nós não sejamos a imagem dele. Me permita tocar num ponto sensível, e eu gostaria que você ficasse comigo até o final, para você entender o plano de Deus para todos nós. Quando Deus fala que cria homem e mulher, é homem e mulher, para o homem se juntar com uma mulher, e a mulher se juntar com um homem, porque este é o plano da imagem de Deus. Qualquer coisa além disso, a Bíblia chama de perversão. Pastor, então quer dizer que está todo mundo perdido? Não, não quer dizer isso. Calma que eu chego lá. Vem o inimigo, destrói o primeiro casal. O primeiro grande pecado depois da queda é o pecado da morte, um irmão matando o seu irmão, e aí aquilo vem acabando com tudo. Aí Deus levanta um homem chamado Noé. Ele fala: Noé, eu quero que você salve todo mundo, mas eu vou ter que acabar com essa geração. E aí vai Noé, vai a sua esposa, os 3 filhos, um monte de bichinho, e entram na arca, e Deus zera tudo, e Deus zera tudo através de uma família, porque o plano de Deus para restaurar a imagem da humanidade é você e a sua casa. Aí dá errado de novo, e aí quando nós chegamos no ponto em que a gente acabou de ler na Bíblia, Deus chamando Abraão para ele fazer a sua obra, quando a gente chega aqui, você fala: Deus vai mudar de estratégia, e Ele muda mesmo,
Porque para Noé, ele acabou com tudo. Para Adão e Eva mudou tudo. Agora Deus não muda tudo, Deus chama um, para que esse pudesse abençoar todos os outros. Então vai ser só Abraão. Não, Abraão, eu vou abençoar você. E aí vai vir Isaac, e de Isaac virá Jacó, e de Jacó virão 12, e do meio de Judá virá Davi, e do meio de Davi virá Jesus. Sabe uma das coisas mais importantes para um judeu? Todo judeu que verdadeiramente é judeu, tem um papel escrito, todas as suas gerações, até ele ser ligado a Abraão. Porque para o judeu, família é o item mais importante. Ah, mas é que acabou tudo, isso é Antigo Testamento, a gente vive numa nova era, uma nova aliança, porque agora os 12 são só homens. Abre o livro de Atos para você ver. Abre o que Paulo escreve assim: olha, eu quero mandar um abraço para os irmãos que estão na casa da irmã, eu quero mandar um abraço para a família tal, porque Deus nunca vai deixar de usar as famílias para a salvação de todos. Este mundo aí fora vai ser atingido por Deus, através daqueles que vivem dentro da sua casa, o cristianismo vivo. E você pode estar olhando para mim com um olhar meio desesperado: deixa eu piorar um pouquinho antes de melhorar. Você sabe que a gente tem sempre que piorar mais para melhorar depois, né? Sabe por quê? Porque nós vivemos hoje uma falsa ilusão de cristianismo. A gente pensa que cristianismo é vir à vigília todo o poder, vestindo um blazer azul, uma calça cinza, abrir a Bíblia, e isso é cristão. Estou usando a minha roupa, tá? Bolinha... E cristão é isso. E aí eu vou embora, e o meu andar, a minha semana é a mesma coisa. Sabe por que Deus usa a família para isso? Foi o que eu falei ali. Não dá para você mentir para a família, né? Não tem como. Não tem como. Teu relacionamento com Jesus é visto através do relacionamento que você tem com as pessoas que são mais próximas e íntimas de você. Seu relacionamento com Cristo é visto através da sua família. Aí você pode olhar para mim e pensar assim: pastor, então estamos todos perdidos. Porque se tem uma coisa hoje que está com problema, é a minha casa. Um dia eu estava fazendo um sermão sobre perdão, e aí na igreja uma mulher me procurou ao final, e nós começamos a conversar, e ela veio falar para mim: pastor, isso tudo que o senhor falou é tão bonito, eu fico imaginando Deus me perdoando, eu fico imaginando Deus fazendo isso. Só tem um detalhe, pastor: o Senhor falou no final, que nós fazemos pelos outros o que fazemos porque Jesus fez para nós. Exatamente a mesma coisa. Fala como é que eu perdoo o meu marido, pastor. Minha criança menor, o meu terceiro filho acabou de nascer. Por anos eu sustentei o meu marido com o meu salário porque ele estava desempregado. E agora que o meu terceiro filho nasceu, o meu marido foi embora, me deixou com os 3, pegou todo o dinheiro que nós tínhamos, e agora eu não sei mais o que fazer. Pastor, fala para mim como é que Deus restaura minha família. E eu confesso para você que não foi uma resposta assim simples, porque só tinha eu e minha esposa, a gente não tinha mais ninguém, não tinha os nossos 2 filhos. É fácil você falar dos filhos dos outros quando você não tem os seus? É fácil educar os filhos dos outros quando você não tem que educar os seus? É fácil você restaurar a família dos outros quando a sua família está toda quebrada? E eu olhei para aquela irmã e disse: irmã, eu vou te dar uma resposta bem profunda e sincera, e eu vou te dar do fundo do meu coração: eu não sei. Eu não sei o que Deus pode fazer para restaurar o seu lar, mas eu sei uma coisa: Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar a sua família. Quando você vê os milagres que Jesus fez, quando você vê aquilo que Ele agiu, se tem um dos maiores milagres, ou melhor, o maior milagre possível que Jesus poderia fazer, era ressuscitar pessoas, porque se a morte é o principal castigo, a maior bênção que o Senhor pode dar é a ressurreição. Jesus ressuscita 3 pessoas no Evangelho.
O primeiro, uma menina, filha de Jairo. Depois um menino, um homem, filho de uma viúva. E em terceiro e último lugar, Lázaro, irmão das suas amigas. As 3 vezes que Jesus ressuscita alguém, o milagre é muito maior do que a ressurreição. Sabe por quê? Porque Jesus está restaurando famílias, porque Jesus está revertendo lares problemáticos, porque Jesus está pegando situações que o homem não poderia desfazer, para que ele possa começar de novo. Porque eu não tenho esse poder, mas Jesus tem poder. Jesus tem poder de transformar toda e qualquer situação problemática de dentro da sua casa em bênção e proximidade para Ele, se Ele tiver acesso ao seu lar. Sabe por que eu queria falar agora de uma maneira especial para você? Eu não estou conversando agora com seu pai e sua mãe. Eu não estou conversando agora com o seu filho que está longe daqui, e você fica desesperado e angustiado porque ele não está aqui. Eu não estou falando com eles, eu estou falando com você, porque se Deus chamou você aqui nessa vigília, para ouvir música bonita, se Deus chamou você aqui, para louvar o nome de Deus, para doar o cabelo ou doar alimento, se Deus chamou você aqui, é porque a restauração da sua casa começa a partir de você. Eu leio mais um único verso da Bíblia, e esse verso está em Malaquias capítulo 3, Malaquias 3, verso de número 6, deixa eu ler o 5 também, só para dar o contexto do verso. A Bíblia diz o seguinte, Malaquias capítulo 4, verso 5: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O contexto aqui é o dia do Senhor, é o final dos tempos, é quando tudo está acabando. E aí vem o verso 6: E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe qual é a bênção de Deus aqui? A bênção de Deus é que se nós andamos juntos com Jesus, se nós estamos entregando os nossos pecados, os nossos problemas a Ele, que pode transformar toda e qualquer situação no pacote, Jesus fala para nós: meu amigo, antes que venha o terrível dia do Senhor, antes que eu volte para mudar toda a história dessa terra, antes que eu venha destruir o pecado, eu quero salvar pessoas. Eu quero salvar aquele que se afastou e foi lá e traiu a confiança da sua família. Eu quero salvar essa pessoa. Eu quero salvar aquele pai ausente que trabalhou a vida inteirinha, mas esqueceu do cuidado dos seus filhos. Eu quero cuidar, eu quero salvar aquele filho que saiu de casa e rejeitou os seus pais. Eu quero salvar pessoas para que antes que venha o dia terrível do Senhor, eu possa restaurar o plano original, a sua família. É plano de Deus fazer com que a sua casa possa começar de novo a história dela. O pecado pode ser grande e tentar apagar a imagem de Deus, mas o Senhor ama toda e qualquer pessoa. O Senhor ama você. Um dia eu ouvi uma história de uma mulher que tinha um filho. Esse filho era um advogado na cidade de Goiânia. E ele disse assim, e ele, depois de muito tempo, começou a ir na igreja que a mãe ia. E aí chegou um momento em que ele decidiu pelo batismo. E na tarde de sábado em que ele seria batizado, a mãe dele o chamou e disse assim: filho, vem cá que eu quero mostrar um negócio para você lá na igreja. E aí ela foi até em cima do palco, do púlpito, e aquela igreja não tinha o tanque ali da maneira que nós temos aqui, mas o tanque ficava aqui embaixo, no térreo. E aí a mãe chegou e chamou assim o filho pertinho e falou: filho, vem cá, você sabe o que é isso, filho? Sabe o que é isso? E o filho olhando a sua mãe velhinha, sem saber o que ela queria dizer, ela disse: sei mãe, é água. Não filho, isso não é água.
A mãe chamou e perguntou mais uma vez: filho, você sabe o que é isso? Mãe, eu sei, mãe, é um tanque batismal, tem água aí dentro, eu vou ser batizado hoje. É claro que eu sei, mãe, eu sou um advogado, eu sei essas coisas. E a mãe olhou bem fundo dos olhos do filho e falou assim: meu filho, isso não é apenas água, isso daqui são todas as lágrimas que eu derramei em oração por você. Eu estou há 36 anos orando para que você possa voltar para o Pai. Está aqui, filho, você será batizado, não apenas em água comum, mas você será batizado nas minhas súplicas, na minha lágrima, porque o Senhor foi fiel para restaurar você para Ele. Queridos amigos, eu sei que você veio aqui ouvir muita coisa especial de Deus, mas eu queria te deixar isso. Eu queria que você soubesse que o plano de Deus para a salvação de pessoas continua o mesmo. Que o plano de Deus para a salvação da sua vida continua o mesmo. Ele não veio aqui salvar apenas você, Ele veio salvar sua família. Um dia, quando nós chegarmos na presença do Senhor, quando a gente chegar lá na frente, Deus vai perguntar: cadê as pessoas que eu confiei para você? E aí nós não vamos falar das pessoas que foram conosco na igreja porque foi numa programação bonita, numa vigília. Nós não vamos falar das pessoas, das muitas pessoas que estavam ao nosso redor, porque o Senhor não está perguntando delas. O Senhor está perguntando daqueles que Ele te confiou, da sua família, daqueles que você cresceu a vida inteira. E Ele vai olhar para o lado e vai perguntar: cadê? E você vai olhar para o lado e vai dizer: Senhor, está aqui. Não foi fácil, não foi simples, mas aqui estão os meus filhos, aqui estão o meu cônjuge, aqui estão os meus pais. A gente caminhou, no meio do caminho o negócio quebrou um pouquinho e deu errado, mas Senhor, nós chegamos aqui, porque o Senhor é capaz de restaurar toda e qualquer situação. O Senhor é capaz de transformar famílias quebradas e situações perdidas em pessoas que serão salvas, porque se o Senhor pode ressuscitar uma menina, se o Senhor pode ressuscitar um rapaz, se o Senhor pode ressuscitar Lázaro para transformar famílias, o Senhor também pode fazer isso com a minha. Por isso, amigos, eu termino agora perguntando para você: quem aqui gostaria de dizer: Senhor, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador? Levanta a sua mão. Amém, louvado seja Deus. Mas eu tenho mais uma pergunta e uma coisinha para você fazer, tá bom? Eu queria perguntar nesse momento, se tem alguém aqui que gostaria de pedir para o Pai: Senhor, restaura minha família a partir de mim. Começa a obra na minha família a partir de mim. Eu queria que o Senhor me colocasse como a pessoa que vai orar todos os dias pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelo meu cônjuge, para que o Senhor possa tocar no coração dessas pessoas, para que eles possam entender que o mesmo amor que o Senhor derrama em nós, o Senhor também derrama neles. Alguém que levantou a mão na primeira pergunta, gostaria de se levantar pela sua família? Então levanta, não é levantar a mão, não é levantar você mesmo, levantar o bumbum. Obrigado, obrigado. Eu quero orar pela sua família, e nós temos alguns minutinhos para isso. Logo após a minha oração, você vai ter exatamente 1 minuto. 1 minuto para converter o teu WhatsApp e para mandar uma mensagem. Pode ser uma mensagem de voz baixinha, pode ser um texto, só para as pessoas da sua casa. E você vai dizer exatamente isso: fulano, ciclano, beltrano, nesse momento, na vigília todo o poder, eu orei por você, orei para que Deus restaure a nossa família,
Orei para que Deus abençoe a nossa casa, porque nós vamos para o céu juntos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eu agradeço esse momento e essa oportunidade, que nós podemos reservar a noite inteira para o Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, aceitando mais uma vez Jesus Cristo como nosso Salvador. Aqui estamos nós colocando a nossa vida, o nosso coração, sujo muitas vezes do pecado, dos erros, do passado, mas em tudo, Senhor, nós entregamos para Ti. Mas nós também estamos em pé aqui, pela nossa família, Pai. A nossa família não é perfeita, talvez a nossa família não seja a imagem e semelhança que o Senhor quer que ela seja, mas o Senhor tem poder para restaurar a sua imagem no nosso lar. É por isso, Senhor, que nesse momento nós estamos em pé, e intercedendo pelas pessoas que moram em nossa casa, e pedindo, Senhor, pela sua graça, pelo seu poder, que a mudança do nosso lar comece em nossa vida. Que o Senhor levante esta geração para nós orarmos e intercedermos pela nossa casa todos os dias. Que o Senhor levante essa geração para que nós tenhamos muitos jovens orando pelos seus pais que estão afastados do seu caminho, ou então estão juntos, mas precisam de restauração. Que o Senhor levante pais que mais uma vez renovem os seus votos de colocar todos os dias os seus filhos em suas mãos. Senhor, quando o momento chegar, nós vamos olhar para o Senhor e dizer: aqui está a nossa família. Louvado seja o nome de Deus, em nome de Jesus, amém.